Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Hoje é dia 30 de junho de 2020, né? Somos do 5º ano da Escola Estrelas do Amanhã e vamos dar início, né, à nossa aulinha por vídeo. Hoje, terça-feira, teremos aula de História, né? Já tivemos 2 terças seguidas com aula de Gramática, para adiantar um pouco mais o livro de Gramática. Então, hoje nós teremos aula de História, concluindo a 2ª unidade. Então, para a gente não juntar um assunto da 2ª unidade com o assunto da 3ª, nós teremos só essa aula finalizando a 2ª unidade. Próxima terça, iniciamos a 3ª unidade, tá? Para não confundir um pouquinho os assuntos. Então, vamos continuar na 2ª unidade, concluir hoje a 2ª unidade, que paramos, né, no livro de paramos no livro de História. Hoje é aula de História, tá, gente? Peguem o livrinho de História de vocês, terça-feira, dia 30 de junho, aula de História, página 46. Livro de História, página 46, ok? Que tem com o tema Entradas e Bandeiras. Para que a gente entenda melhor esse assunto, precisamos, né, ler atenciosamente o texto, né? É um texto grande, extenso, então nós temos que prestar bastante atenção. É um assuntozinho um pouquinho complexo, né? Mas vamos tentar entender, tá? O que aconteceu, né? Qual é a nossa finalidade com o assunto de entradas e bandeiras, ok? Aí nós temos aqui, o governo português resolveu organizar expedições, grupo de pessoas que viajavam com finalidades específicas, para favorecer a expansão da colonização para o oeste e a descoberta de riquezas. Esses grupos deveriam respeitar o limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar os indígenas que encontravam no caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespúcio. Peço que vocês passem a tracinho o nome, né, desse desbravador de terras, de mares. Coloquem aí, passem aí o tracinho em Américo Vespúcio. Foi o primeiro... foi capitaneada por Américo Vespúcio, que comandou cerca de 30 homens, entrando 40 léguas pelo sertão na altura de Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram de Marcos de Azevedo Coutinho, também tracem esse nome, Francisco de Souza, também tracem esse nome, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Fonseca, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Então, tracem todos esses nomes que foram, né, as entradas mais famosas. Gente, quando fala entrada, eles estão falando das descobertas de novas terras aqui no Brasil. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira terra avistada foi na Bahia, né? E assim que eles avistaram o Monte Pascoal, eles viram, né, que descobriram uma nova terra, que era o Brasil. Na cabeça deles, era só aquela terra que existia, era só aquela parte da Bahia. Mas depois eles começaram a perceber que o Brasil era muito grande e extenso, e só aquele povo que tinha chegado ali naquela caravana não ia dar conta de desbravar todas as terras. Então, né, o rei de Portugal fez essa organização de mandar homens, né, liderando grupos de pessoas para explorar e conhecer novas terras do Brasil. Só que eles também, para eles tinham um certo tipo de complicação, que eram os indígenas, né? Os indígenas, eles sempre foram os primeiros habitantes do nosso país. Então, muitos indígenas tinham as suas terras e não queriam abrir mão. Então, isso gerava uma guerra com os portugueses que queriam tomar a terra, mas os indígenas também não deixavam. Então, aconteceu muitas mortes, muito extermínio, né, de indígenas por conta
dessa questão, né, de Portugal querer tomar a posse total do nosso país. Aí temos aqui as bandeiras. Diferentemente das entradas, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização da corte portuguesa, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, existia esse limite de Tratado de Tordesilhas, né? Tinha certas linhas imaginárias que eles não podiam avançar. A Amazonas era uma delas, tá? Por que a Amazônia era uma delas? Porque a Amazonas é um estado com muita mata, né, com muitas árvores. Então, acontecia deles encontrarem muitos animais peçonhentos, né, encontrarem animais selvagens, a onça-pintada, cobras, então, muitos mosquitos. Então, muitos dos desbravadores morriam, porque não conhecia a terra, né, não era uma terra habitada, era uma terra desconhecida. Então, muitos desbravadores, eles tomavam, né, a atitude que não era para tomar e passavam das linhas do Tratado de Tordesilhas e acabavam morrendo, acabavam sendo presos, acabavam sendo condenados, acabavam sendo, né, contraíam doenças de alguma planta, de algum animal. Então, acontecia muitas coisas porque eram terras muito grandes, né? Bandeirantes, aqui nós temos uma imagem em bandeirantes de Mogi das Cruzes em combate, né? Então eles entravam muito em combate, muito em guerras pela posse da terra, não é isso? Aí nós temos aqui, grande parte das bandeiras partia de São Paulo ou de localidades do seu entorno, como Sorocaba, Itu, Taubaté e Porto Feliz. Então, Rio de Janeiro, São Paulo já eram terras habitadas nessa época, né? Eles estavam querendo realmente desbravar aqui no mapa. A gente vê aqui no mapa, olhem aí no mapa na página 47. A gente vê o mapa, essa parte mais colorida são terras já desbravadas, né? Aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas, então não podia passar dessa linha, né? E muitos desbravadores passavam dessa linha e acabava acontecendo guerras e desentendimentos. Mas aqui também era uma grande parte do Brasil, né? Então a gente percebe que esses estados de Manaus, né? Amazonas, Belém do Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, foram estados que foram descobertos depois da criação do Tratado de Tordesilhas, né? Aí tem aqui também. Fazer parte das bandeiras não era nada fácil. Muitas delas duravam anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas. Como desbravavam um território desconhecido, enfrentavam muitas dificuldades, como fome, ataque de índios, animais selvagens, doenças, etc., que foi o que eu falei. Para que as pessoas das bandeiras pudessem sobreviver, os bandeirantes, ao montarem seu acampamento na determinada região, também organizavam uma plantação. Enquanto a colheita não podia ser feita, as pessoas exploravam o alimento das espécies vegetais nativas. Também procuravam acampar próximos aos rios para ter água. Os rios mais comuns para isso eram o Tietê, Paraíba e Paraná. Como não eram oficiais, as bandeiras ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam nas terras espanholas. Tais terras foram posteriormente acrescentadas ao território brasileiro. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois esta já era bastante povoada por indígenas na realidade, à exceção de algumas cidades criadas e expedições despovoaram regiões, pois destruíram tribos indígenas inteiras, vendendo os índios como escravos. Então, sempre existiu, né, essa guerra travada dos indígenas com os portugueses, né? Os indígenas sempre alegavam que a terra era deles, que eles chegaram primeiro, que eles habitaram, que eles cuidavam da terra. E os portugueses não queriam ter esse tipo de diálogo porque eles queriam realmente colonizar o país, né? Eles queriam trazer mais pessoas para morar aqui no país e construir, né, vilas, cidades, ter mais capitanias, né? Então acontecia muito esses conflitos com os indígenas. Aí temos aqui os ciclos das bandeiras. O período em que as bandeiras existiram pode ser dividido em ciclo da caça aos indígenas e o ciclo da mineração. Minério, né? O Brasil sempre foi muito rico de minério. No ciclo da caça indígena, as bandeiras dedicavam-se a capturar indígenas para vendê-los como escravos para as lavouras. Então, existe essa luta, né? Como é que eu poderia dizer? De muitos maltratos com os indígenas, né? Muitos bandeirantes desse ciclo tornaram-se famosos. Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, chamado Anhanguera, Domingos Jorge Velho e Borba Gato. Então,
esses desbravadores, essas pessoas, eram eles que davam nomes aos lugares, né, aos rios, né, a uma cidade. Então, bate aquela curiosidade de saber como tal lugar recebeu esse nome. Por que? Então, muitos nomes de lugares hoje que temos, de cidades, de rios, de vilas, né, são patrimônios feitos por muitos portugueses. Mas isso não quer dizer que eram pessoas boas, tá, gente? Muitas pessoas receberam o nome de lugares por homenagem, mas, assim, por receber, por estar à frente da guerra, por estar à frente da ambição, né, que queria tomar posse daquela terra. Mas isso não quer dizer que a pessoa necessariamente foi um herói, né? Não quer dizer que aquela pessoa cuidou do lugar, povoou o lugar, né? Matou a fome de determinadas pessoas daquele lugar. Não foi assim, né? Então, o nosso país, o descobrimento do nosso Brasil, ele foi feito assim de muita farsa, né? É importante deixar bem claro isso, porque nem sempre todos que chegavam aqui no Brasil, principalmente os portugueses, vinham com boas intenções, né? De povoar, de manter os indígenas aqui, de querer que os mais pobres tivessem direito aos estudos, tivessem direito a uma casa, uma moradia. Isso não aconteceu, né? Muitos chegavam realmente para escravizar os indígenas, escravizar a população mais pobre e querer cada vez mais obter riqueza, né, através das nossas terras. Então é muito importante também acrescentar isso, né? Portugal foi muito importante para o desenvolvimento do nosso país em relação à capitania, né, em relação à capital, em relação à colonização. Mas também foram pessoas que escravizaram muito, né? Pessoas que fizeram outras pessoas sofrer bastante em relação a dinheiro, a ambição, né? Então, nós temos aqui, né, o que cada um fez, né, Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias, Bartolomeu. Então, aqui tem a conquista de cada um, né? Então, mas sempre em busca de riquezas, né? Aqui a gente tem Caçador de Esmeraldas, né? A gente tem aqui que comandou minério, né? Que comandou também muitas guerras para ter algum tipo de posse de terra dos estados. E também temos muitas inaugurações, como o estado de Goiás, né? Foi feito nesse processo. Domingos Jorge Velho, ele foi o bandeirante responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, cujo líder foi Zumbi. O Quilombo dos Palmares abrigava muitos escravos fugidos e já havia lutado contra várias outras expedições anteriores. Então, é muito importante frisar essa situação, né, de guerras travadas com os escravos, com os indígenas, né? Portugal sempre teve esse tipo de objetivo, né, de exterminar, né, a população negra e a população indígena. Então a gente sabe que foram conquistas, né, através de muito sofrimento do povo indígena e do povo negro. Então a gente percebe que é uma balança, na verdade, é um meio a meio, né? Conquistas de terras, mas também, né, guerras e conflitos com pessoas pessoas inocentes, né? Vamos dizer assim. Aí nós temos aqui a imagem de Domingo Velho, na página 48, né? Que está falando que no ciclo da mineração as bandeiras dedicavam-se a encontrar e explorar riquezas minerais. Então, esse sempre foi o objetivo de Portugal, obter riquezas sobre a nossa terra, né? Obter minério, obter esmeraldas, né? Obter o pau-brasil, né? Então, a gente vê que fomos muito explorados, né? Vamos ser realmente realistas. Por isso que Portugal nunca queria abrir mão do nosso país. Por isso que houveram muitas guerras, né? Dos brasileiros, né? Em relação a Portugal, para realmente se livrar dos domínios de Portugal. Por quê? Porque Portugal só queria realmente obter riquezas, né? Só tinha realmente interesses financeiros no nosso país. Aí nós temos também aqui, continuando na página 48, né? Dizendo que Fernão Dias explorou a região de Minas Gerais à procura de esmeraldas, não conseguindo encontrá-las. Bartolomeu Bueno da Silva, que descobriu ouro em Goiás. Pascoal Moreira Cabral, que descobriu ouro em Cuiabá. Rodrigo Azão e Borba, que descobriram ouro em Minas Gerais. Então os bravadores, né, tiveram aí essas descobertas e fundavam também muitos estados, né? Aí, então as bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências: descobertas de riquezas minerais, povoamento do interior do país, expansão territorial da região centro-oeste. Então tem seu pró e tem seus contras, né? Moções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer
de alimentos e instrumentos de trabalho. Então, o Brasil ele foi explorado de várias formas, tanto nas terras como nos rios, né? E nos mares também. Os tratados de limites assinados entre Portugal e Espanha no século XVII só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando na configuração atual do Brasil. Então, Espanha e Portugal, com essa guerra travada, né, de ter o domínio do nosso país. Sempre existiu muito isso. Partindo aqui para a página 49, né, nós temos aqui no primeiro quesito perguntando na verdade, por quem eram organizadas as entradas? Gente, como eu, né, falei muito na nossa explicação, né, pelos portugueses, né? Os portugueses eles sempre tiveram essa intenção de desbravar o nosso país, conquistar mais terras e mais riquezas, né? Então, isso aí é a resposta, né? Por quem eram organizadas as entradas? Pelos portugueses. Segundo, quais eram os objetivos das entradas? Eles tinham os objetivos de explorar a riqueza. Esse era o principal objetivo de Portugal, se tratando dos domínios do país, né? Do nosso país, do Brasil. O que eles realmente queriam era explorar riquezas, tá? Mas também queriam capturar os indígenas, porque os indígenas eram grandes empecilhos, né? Para eles terem as posses das terras para eles e conhecer novos territórios, né? Como é que poderia dizer? Inaugurar novas terras, né? Muitos dos nossos estados foram descobertos pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses. Então, temos muitas essas influências, né? De outros países, de outros continentes. Aí temos aqui, terceiro, quem comandou a primeira entrada? Gente, tá dizendo lá no textinho, né? Américo Vespúcio, certo? Coloquem esse nome aí. Lembrando o nome de pessoas, começando sempre com letras maiúsculas. Quarto, marque E para as características das entradas e B para as características das bandeiras. Lembrando que entradas, né, foi quando desbravaram terras, descobriram novas terras, e bandeiras foi quando tiveram, né, riquezas, posses. Então, eram organizadas pela coroa portuguesa. Bota a letrinha E, que é de entrada. Eram organizadas pelos colonos. Bota a letrinha B, de bandeira. Obedeciam ao Tratado de Tordesilhas. Letrinha E. Não obedeciam ao Tratado de Tordesilhas. Letrinha B. Tinham o objetivo de explorar e reconhecer o território. Letrinha E. Eram compostas por habitantes da região. Letrinha B. Quinto, marque com um X na resposta correta para completar as frases. Os bandeirantes partiam de São Paulo, né? São Paulo é um dos estados também muito antigos e descoberto. Então, os bandeirantes já tinham o domínio de São Paulo e queriam desbravar novas terras, né? Então, marque um X de São Paulo. Letra B. Os capitães chefiavam as bandeiras. Então, marca o xizinho em capitães na letrinha B do quinto quesito e escreve o nome capitães aqui nessa linhazinha. Sexto quesito, quais foram os ciclos das bandeiras? Principalmente, os dois principais ciclos da bandeira foi a caça aos indígenas e a mineração. Esses foram os dois ciclos principais das bandeiras. Caçar os indígenas, né? E ter o domínio da mineração, no sexto quesito. Sétimo, qual o objetivo do ciclo da caça aos indígenas? Eles queriam, né, primeiramente, capturar os indígenas para tornar eles escravos, né? Então esse era o principal objetivo, né? Tornar os indígenas como escravos para trabalhar na lavoura, né? Isso. Letra B, ciclo da mineração. Qual era o ciclo da mineração? Achar riquezas minerais, já está dizendo tudo, né? Como ouro, prata e etc. Vocês podem colocar isso na letrinha B do sétimo quesito. Oitavo, quem era o caçador de esmeraldas? Fernão Dias Paz, né, que eu falo lá na explicação. Coloquem esse nome, sempre começando com letras maiúsculas. Nono, quem era Anhanguera e por que ele era conhecido assim? Então, nós temos aqui na página 48, que fala sobre Bartolomeu Bueno da Silva. Foi o famoso bandeirante que colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que fazia o mesmo com eles, caso não lhe dissessem onde encontrar ouro. Então, Bartolomeu Bueno da Silva foi esse. Então, nós temos aqui a resposta na página 48. Escrevam falando sobre Bartolomeu Bueno da Silva, tá? Décimo, em quais estados foi encontrado ouro?
Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Esses foram os três estados que mais se encontraram ouro. 11. 11º. Observe a gravura abaixo e responda as perguntas a seguir. Nós temos aqui a lavagem de ouro, né, na gravura de Rugendas, no século XIX. Aí tem o que ela representa. A lavagem do ouro. Quem fez a gravura e em qual período? Né? Então, nós vamos escrever o que temos aqui, né, abaixo da imagem. Né? O autor da gravura foi Rugendas, no século XIX. Escrevam isso na letra B. Ó, o 12º eu vou deixar para vocês fazerem em casa, de acordo com as nossas explicações. Né? Entendo que são um assunto muito grande, extenso, mas precisamos estudar, né? Principalmente sobre a descoberta do nosso país, como tudo começou. Então, resumindo esse assunto aqui de entradas e bandeiras, na página 46 e a página 50, nós temos aqui um assunto falando sobre a descoberta de muitos estados do nosso país, né? Como muitos estados foram descobertos e quem foi que tomou a atitude, a entrada, né, desses estados foram os portugueses. Então, os portugueses sempre à frente de muito avanço do nosso país. Então, é isso, tá, gente? Ficamos por aqui, né, com esse assunto de entradas e bandeiras. Façam o 12º em casa, na páginazinha 50. Deixo para casa livro de reforço, páginas 78 e 79 hoje para vocês, tá bom? Para casa, terminar a página 50, o 12º quesito, e continuar no livro de reforço, páginas 78 e 79. Certo? Esse é o nosso para casa. E é isso, meus amores. Ficamos por aqui com a nossa aulinha de terça-feira, ok? Amanhã seguimos com a aula de ciências, ok? Então é isso, ficamos por aqui, certo? Abraços em cada um de vocês. Quer dizer que está com muita saudade, sentindo muita falta, tá? Das nossas aulas de vocês, né? Mas é isso, vamos seguir com as nossas aulinhas online, certo? Ficamos por aqui, né? E qualquer dúvida é só falar que estarei à disposição. Tchauzinho e até amanhã.